Uma pessoa de prestígio internacional, de repente acusada de crimes bárbaros, violência sexual, mulheres e toda uma narrativa. Desse contato inicial, eu acabei me aproximando com a vítima que se tornou o rosto mais conhecido dessa caçada, que é a Vana Lopes. Foi aquela pessoa que, desde o princípio, documentou o abuso. Agendei um horário com ele e fui. Fui com meu marido, porque ele não te atende se você for sozinha. Ele mexe no seu psicológico para que você tire a carteira do bolso para começar a assinar os cheques. Sei que eu estava com muita dor, acordei com muita dor. E quando eu acordei com muita dor, eu comecei a me debater. E comecei a gritar, chama meu marido. E cadê a enfermeira? E ele saiu. E o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal determinou que o ex-médico Roger Abdelmaci deixe o presídio de Tremembé e seja internado em um hospital penitenciário. Roger foi condenado a mais de 173 anos de prisão por uma série de estupros. A decisão do STF pela transferência do detento foi uma resposta a um pedido de defesa do ex-médico que afirmou que ele estava correndo risco de vida. Um fim de ano atrás das grades, sem luxo e cheio de dívidas, Roger Abdelmaci está preso nesta delegacia, na zona norte de São Paulo. O comando da Polícia Civil diz que o médico de 66 anos deixou o presídio de Tremembé, no interior, para ficar mais perto do fórum, na capital, onde acontecem as audiências. A carceragem onde ele está tem 10 detentos com curso superior que dividem 5 celas. Em cada uma, há 2 camas de concreto, chuveiro e vaso sanitário. Liberdade, Roger Abdelmaci levava uma vida de luxo. Tinha muitos clientes e costumava cobrar, em média, R$30 mil por um pacote de 3 tentativas de gravidez. Com a prisão dele, em agosto passado, a fonte de riquezas secou. Pouco antes das 3 da tarde, o avião da Polícia Federal tocou a pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Dentro, o ex-médico Roger Abdelmaci, de 70 anos. Escoltado, ele foi colocado em uma caminhonete e levado para a delegacia de Polícia Civil no aeroporto. Nem bem desceu do carro e recebeu uma enxurrada de vaias. Vítimas revoltadas aguardavam a passagem do ex-médico pelo sabão. Nojo! Eu tenho nojo desse homem, eu tenho medo! Vontade de vomitar! Seja bem-vindo ao inferno! O médico fez o exame de corpo de delito ainda no aeroporto. Lembrando dos filhos dele gêmeos aí, chorou bastante. Está chorando bastante lá dentro. Roger Abdelmaci saiu no fim da manhã de Foz do Iguaçu, no Paraná, para onde foi levado ontem, depois de ser preso na capital do Paraguai, Assunção. Como é que é a sua história com o doutor Roger? Eu comecei o tratamento em 93. Como todas as outras pacientes dele, fui com esse sonho de ter criança. Nós estamos na Semana da Criança, né? E eu fui fazer o tratamento e no momento da fertilização mesmo, ele dava um remedinho dizendo que era pra gente relaxar, pra poder colocar os embriões. Como é que você chegou ao Dr. Roger? Pela propaganda dele? Ele fez o Pelé, não é isso? Pelé e muita gente, né? Época, Marco, todo mundo é políticos. E Roberto Carlos, vários. Fátima Bernardes, não. Foi. A Fátima hoje alega que, que ele usou o nome dela indevidamente, né? Na imprensa ela já falou isso, mas ela também, ele anunciava isso. Ele anunciava que engravidou todo mundo, Tom Cavalcante. De acordo com ele. E aí você foi até a clínica dele? Fui até a clínica dele. Ele tinha, né, um jeito bem psicopata mesmo de encantar as pessoas. Tanto é que ele encantou a imprensa, como também encantou suas pacientes. Não, mas até então você não tinha percebido que ele era psicopata, que ele não era aquele... Não dá pra perceber, né? Porque o psicopata ainda consegue disfarçar que é psicopata, né? Mas ele era encantador com o casal, né? Ele tinha todo o tempo do mundo pro casal e ficava convencendo você. Acabava descobrindo quanto que você ganhava, quanto você tinha aplicado, e é ali que ele dava o preço. Cada pessoa tinha um preço diferente? Depois nós viemos a descobrir isso. Naturalmente eu não sabia na época, né? Agora, o tamanho do bolso, o tamanho do preço. Exatamente, ele fazia uma pesquisa de como é que era e primeiro você podia, desculpa o termo da palavra, você podia até não ter o órgão genital, mas você saía de lá, pai. Ele já dava essa certeza. Então ele encantava mesmo, ele convencia o casal. E nesse tratamento, no momento da fertilização, é que ele fazia isso. Então, mas e aí você percebeu, ele te dava um remédio? Sim, o que aconteceu foi... Tipo um pré-anestésico? Sim, é um pré-anestésico. O que aconteceu é que ele dava a mesma dosagem, né, todas as vezes. E a gente fazia um pacote de 3 vezes. Então, na terceira tentativa, meu organismo reagiu de alguma maneira e o remédio não durou o tempo todo.
entendeu? Se fosse 20 minutos, durou 15. E eu acordei no final do ato sexual. Entendi. E aí você sacou, você falou alguma coisa tá errada aqui. Não, eu acordei lenta, como toda pessoa que acorda dopada, né? Você acorda com a mão pesada, confusa. Mas ele tinha ejaculado e eu tava com dores, então deu nitidamente para perceber e eu consegui com muita dificuldade me soltar dele e sair de lá. Roger Abdelmaci, o médico estuprador e o horror na clínica de luxo. A medicina promete cura, esperança e às vezes milagres. Mas o que acontece quando o lugar onde o sonho mais profundo é cultivado se torna o cenário de um pesadelo indizível? O que acontece quando o homem que segura a chave da vida se revela um predador? Este é o Brasil do final do século XX. O palco é a elite de São Paulo e o protagonista, um médico com mãos de ouro, saudado como um pioneiro, que transformou a fragilidade em arma e a confiança em cativeiro. Roger Abdelmaci não apenas quebrou o juramento de Hipócrates, ele o retalhou. Esta é a história de como a esperança de uma mãe foi sequestrada e o prestígio usado como um escudo para o horror. O império da fertilidade e a aura da intocabilidade. Roger Abdelmaci não era apenas um médico, era uma marca de luxo e sucesso. Ele se especializou em reprodução humana na França e nos Estados Unidos, sendo creditado por trazer técnicas de ponta, como a fertilização in vitro, para o Brasil. Sua clínica, a reprodução humana, era o ápice da exclusividade. Pacientes eram a nata da sociedade, o que blindava o médico com uma aura de intocabilidade social e profissional. Essa confiança cega era o primeiro e mais importante componente de seu crime. Para as mulheres que lutavam contra a infertilidade, emocionalmente exaustas e financeiramente investidas no tratamento, ele não era um simples profissional, mas sim o guardião do abre aspas milagre, fecha aspas. Modus operandi da violação, química e silêncio. A violência de Abdelmaci dependia da vulnerabilidade química. As vítimas eram, invariavelmente, pacientes submetidas a procedimentos que exigiam sedação ou anestesia leve, como a coleta de óvulos, aspiração folicular ou transferência de embriões. O elemento mais perturbador do seu modus operandi era o estado de semiconsciência em que as pacientes eram mantidas. Detalhe chocante: as vítimas relatavam uma sensação terrível de paralisia da vigília. Elas estavam acordadas o suficiente para sentir, ouvir fragmentos de frases e perceber o abuso, mas não conseguiam se mover ou reagir. A voz do médico era frequentemente descrita como calma e autoritária, usando a medicina como forma de controle e intimidação. A confusão pós-anestésica fazia com que muitas vítimas duvidassem de suas próprias memórias. O médico usava essa dúvida frequentemente, sugerindo que a abre aspas alucinação, fecha aspas, era um efeito colateral comum da medicação. O inquérito policial e o Ministério Público de São Paulo investigaram 56 casos de abuso, indicando que esse comportamento predatório era sistemático e de longa data, remontando
em alguns casos, aos anos 70. A coragem contra o poder. Vítimas unidas. O muro do prestígio e o silêncio só ruíram quando uma das primeiras vítimas a quebrar o silêncio encorajou outras. Elas se encontraram, compararam suas histórias e descobriram o padrão idêntico de abuso sob sedação. Essa organização culminou na criação do grupo, abre aspas, Vítimas Unidas, fecha aspas. A força e a consistência dos depoimentos dessas dezenas de mulheres foram essenciais para desmantelar a defesa de Abdelmaci, que tentava desqualificar cada denúncia como um caso isolado de vingança ou alucinação. A condenação, a fuga e a captura internacional. A condenação definitiva, 2014, após anos de batalhas legais que incluíram um habeas corpus concedido pelo STF no ano de 2010, permitindo que ele respondesse em liberdade. Roger Abdelmaci foi finalmente condenado a mais de 181 anos de prisão pelos crimes de e atentado violento ao pudor contra 37 mulheres. A fuga. Às vésperas da ordem de prisão, ele fugiu. Foi incluído na lista vermelha da Interpol. Sua fuga foi facilitada por sua vasta fortuna. A prisão no Paraguai. Após 4 meses foragido, ele foi rastreado e capturado pela Polícia Federal, em cooperação com a Interpol, em um condomínio de luxo em Assunção, no Paraguai. O preço final, dinheiro e cadeia. Com a sua prisão, a justiça brasileira voltou-se para seu patrimônio. Estima-se que sua fortuna atingisse valores impressionantes. A clínica Reprodução Humana fechou. Seus bens, incluindo mansões e ativos financeiros, foram bloqueados ou investigados para garantir o pagamento de indenizações às vítimas. Ele foi encaminhado ao complexo penitenciário do Tremembé, em São Paulo, reservado para presos de crimes de grande repercussão. Sua saúde debilitada e seus apelos por prisão domiciliar têm sido repetidamente negados, forçando-o a cumprir a pesada pena que o acompanhará até o fim. O caso Roger Abdelmaci não é apenas sobre a queda de um homem, é sobre a queda do poder tóxico do prestígio, a falha de um sistema que demorou a ouvir mulheres e a profunda cicatriz que o abuso deixa nas almas. Ele transformou a clínica, o último refúgio da esperança, em um matadouro da dignidade. E o legado que ele deixou não são os filhos que ajudou a nascer, mas o trauma indelével de dezenas de mulheres que tiveram seus corpos e sua confiança roubados no momento mais vulnerável de suas vidas. A sombra de Abdelmaci nos lembra: o verdadeiro monstro, muitas vezes, não está debaixo da cama, mas vestindo um jaleco branco. Este foi mais um Maloca Pop. Meu organismo reagiu de alguma maneira e o remédio não durou o tempo todo. Entendeu? Se fosse 20 minutos,
isso durou 15. E eu acordei no final do ato sexual. Entendi. E aí você sacou, você falou, alguma coisa tá errada aqui. Não, eu acordei lenta, como toda pessoa Você que acorda acorda meio sonolenta, dopada, né? Você acorda com a mão pesada, confusa. Mas ele tinha ejaculado e eu tava com dores. E então deu nitidamente para perceber. E eu consegui com muita dificuldade me soltar dele e sair de lá. Bom, aí tudo bem. Aí você foi lá, você percebeu que alguma coisa estava errada e provavelmente você falou com teu marido. Não, eu fui direto na delegacia. Ah, você foi nem falou com teu marido? Não, porque eu estava na clínica e eu saí, me desvencilhei e saí gritando, mas ele disse lá pros funcionários que eu estava nervosa assim porque não tinha dado certo. Só sei que eu me embaracei toda, saí, peguei um táxi e o motorista do táxi aqui me viu naquele estado e me levou até uma delegacia.